isso aqui. Essa é a parte importante da aula, tá? É a dinâmica dos nutrientes energéticos no exercício físico. Então, a gente viu que a gente pode usar carboidratos, lipídios e proteínas como fonte energética. Porém, as nossas células musculares vão utilizar esses recursos de acordo com a prática da atividade física que está sendo realizada. Vai depender da intensidade da atividade física, da duração da atividade física, da aptidão na atividade física e também, né, do estado nutricional de quem está praticando a atividade física. A intensidade do esforço tem a ver muito com a disponibilidade de oxigênio, né, em condição aeróbica, anaeróbica. A duração do esforço tende a ver mais com a reserva dos nutrientes, né, e sempre a intensidade está relacionada também com a duração. A aptidão é a capacidade, né, o treino que a pessoa tem naquela atividade física, naquele grupo muscular, e isso acaba gerando adaptações no corpo e nas células dos praticantes de atividade física, que propiciam aí uma adequação, uma alteração nessa dinâmica do uso dos nutrientes. E o estado nutricional tem a ver muito com os tipos de nutrientes, micro e macro, que os praticantes de atividade física estão ingerindo. Então, a pessoa que faz uma dieta low carb, ou seja, pouco carboidrato, rica em gordura, vai ter um consumo de gordura mais acentuado que o de carboidrato. Ou quem faz uma dieta rica em proteínas, né, com uma low carb, mais focada no consumo de proteínas, vai consumir mais proteínas nesse metabolismo energético. Tá? Então, são essas situações que vão moldando a dinâmica do uso dos nutrientes pelas células musculares durante a atividade física. Então, nós vimos esses gráficos aí, tudo ainda na primeira aula, hein, gente? Ó. Nós vimos que nós vimos nessa única figura 4 gráficos diferentes. Um gráfico mostrando o uso de carboidratos, né, mensurado aí pela glicose plasmática, o uso de gorduras, através aí do ácidos graxos no soro do sangue, e também o uso de proteínas, relacionadas à duração do exercício físico. Aqui não é intensidade, aqui é a duração do exercício físico, tá ok? E o último gráfico, o gráfico da letra D aí, que relaciona a intensidade do exercício de acordo com a sua duração. As linhas amarelas significam que as células musculares ainda têm reserva de glicogênio, carga de carboidrato. Então, as células musculares, elas reservam carboidratos na forma de glicogênio. São várias moléculas de glicose ligadas umas às outras, que o músculo vai consumindo quando requer energia. Então, enquanto tem carboidrato presente no músculo na forma de glicogênio, seu consumo vai sendo aumentado de acordo com que aumenta a duração do exercício físico. Tá? Então, a duração do exercício começa aqui, está sem exercício físico, né? Então, o uso do carboidrato vai aumentando conforme aumenta a duração do exercício. Porém, se houver depleção de carboidrato, o glicogênio já foi consumido, não tem mais glicogênio. O uso dos carboidratos vai diminuindo durante a atividade física. Então, repare o seguinte, o músculo está em atividade física, correto? Está aumentando a duração do exercício. Está diminuindo o consumo de carboidrato, algum outro nutriente tem que satisfazer a necessidade energética da célula muscular. Não tem carboidrato, quais vão ser os outros nutrientes?
Gordura, por exemplo. Reparem que vermelho é quando não tem carboidrato, quando não tem glicogênio. Então, quando não tem glicogênio, olha o que acontece com o uso de gorduras pelas células musculares. Conforme aumenta a duração do exercício, aumenta o consumo de gorduras em relação aos outros nutrientes, tá? Então, vai aumentando aqui, ó, o uso de gordura aumenta. Olha que interessante. Então, como não tem carboidrato para ser consumido, a gordura compensa essa falta do carboidrato. Ao passo que, enquanto ainda tem carboidrato, a faixa amarela, o uso de gordura é bem menor. Só começa a aumentar a quantidade de gordura aqui, ó, quando a atividade já está requerendo maior quantidade de energia. E algo parecido acontece com as proteínas. Quando não tem carboidrato disponível, as proteínas também são mais consumidas. Então, quando não tem carboidrato disponível, são mais consumidas as proteínas e os lipídios, de acordo com o aumento da duração da atividade física. Passando o tempo de atividade física, aumenta o consumo de proteínas e de lipídios quando não tem glicogênio armazenado. Enquanto tem glicogênio armazenado, tanto proteínas quanto lipídios são pouco usados em relação ao carboidrato. Ok? Quer dizer, em relação ao carboidrato, não. São menos usados e o carboidrato é mais usado. Ok? Esses gráficos não estão relacionando as proporções de consumo entre eles. Reparem, por exemplo, as concentrações que são dadas aqui. Ó. Aqui a gente está tratando de 400 micromolar de ácido graxo, enquanto aqui a gente está tratando de 4,5 de carboidrato. Tá? Então, a gente não está colocando a proporção, tá joia? Só está mostrando que exercícios de longa duração tendem a consumir o carboidrato estocado na forma de glicogênio. Acabou o glicogênio, passa a usar lipídios e proteínas como fonte energética para manter a duração do exercício. Bem, conforme aumenta a intensidade do exercício, ou melhor, como se comporta aí a intensidade do exercício de acordo com a duração do exercício. Bem, quando tem reserva de carboidrato, reserva de glicogênio, a intensidade do exercício consegue ser mantida por mais tempo de duração. Tá? Porque tem o glicogênio. Acabando o glicogênio, vai entrar o lipídio, a proteína. Tá? Agora, quando tem depressão de carboidrato, a intensidade do exercício vai diminuindo. A intensidade do exercício vai diminuindo de acordo com a sua duração. Tá? Não tem mais a glicose como fonte energética imediata, então acaba que não consegue mais manter aquela intensidade do exercício. Consegue manter a duração, porém reduzindo a sua intensidade. Beleza? Então, quando tiver nesse caso aqui, ó, consumindo, aumentando a quantidade de gordura, aumentando a quantidade de proteína, a intensidade está diminuindo. Por um outro fator muito importante, gente. Agora eu acho que vocês já conseguem relacionar isso. Ó. Quanto maior a intensidade do exercício, maior a necessidade de oxigênio. Certo? Maior a necessidade de energia, desculpa. Porém, diminui, né, o oxigênio não consegue chegar àquele tecido muscular para manter aquela intensidade do exercício. Enquanto tem glicogênio, ele vai fazendo fermentação. Acabou o glicogênio, a fermentação láctea diminui. Passa a depender da respiração celular. E a respiração celular pode quebrar lipídios e proteínas, mas depende do oxigênio. Para conseguir oxigênio, para manter a atividade física sendo realizada, há uma redução na intensidade dessa atividade física. Reduzindo a intensidade da atividade física, o oxigênio que chega ao músculo pode ser usado na respiração. Chega uma quantidade satisfatória de oxigênio no músculo para quebrar a gordura e as proteínas. Tá? Tudo isso nessa única imagem aí. Vamos ver se vocês entenderam? Vamos fazer pergunta aqui. Ó. Chegou mais alguém aí, gente? Eu estou sem acesso.
É só a Carol e a Rafa mesmo? Não, chegou o Afonso. Chegou o Afonso também? Beleza, Afonso. Bem-vindo. Chegou. Então, vou perguntar aí. Naquela atividade que a gente fez na aula prática, que o Rafael fez a atividade, né, e a Rafaela ficou em repouso, ali nós tivemos um tempo de duração muito curto de atividade física, né? Provavelmente foi uma atividade física moderada. Vamos considerar que o Rafael não estava em jejum e não tenha feito atividade física antes da nossa aula prática, a não ser caminhar para chegar até aqui, etc. Coisas habituais. Vocês acham que ele tem uma reserva de glicogênio nas suas células musculares ou que ele está em depressão de glicogênio? O que vocês acham? Ele estava em jejum, né? Ele não estava em jejum. Não estava? Não. Então, ele Ele não estava em almoçou, ele deve depressão, ter não. lanchado. Vamos pensar que ele almoçou, que ele lanchou. Eu acho que ele estava com estoque ainda, porque foi uma atividade curta, né? De 1 minuto. Isso. Então, Sim, certo, Carol? Concorda? sim, concordo. Afonso. Bem, é essa a ideia, tá? Então, ele tinha estoque de carboidratos nas suas células musculares. Então, quando a gente propôs que ele fizesse aquela atividade física, vocês acham que o carboidrato estava sendo pouco ou muito utilizado? Tava sendo utilizado, mas. Peraí, é muito. Peraí, não entendi a pergunta, professor. Você acha que ele se encaixaria, que o carboidrato estaria sendo muito utilizado ou pouco utilizado? Pouco, não era uma. Não, tava sendo utilizado. Não é porque era curto a duração do exercício? Era curta duração, né? Ah, então, tava sendo utilizado. Estava sendo utilizado. E as gorduras e as proteínas? Não, não porque se fosse longa, não era? E aí Isso, ó, começando a usar? isso. Só depois de mais ou menos de 40, 60 minutos que ele começaria a utilizar a gordura, ó. Tá vendo a curvinha amarela subindo aqui, ó? Curvinha amarela é quem tem reserva de glicogênio, é o caso dele. Só estendendo a duração que a gordura e as proteínas praticamente não interferem, né? Tendo glicogênio, as proteínas dificilmente serão consumidas, mas as gorduras passariam a consumir depois de uma certa duração da atividade física. Tá? Entenderam isso? Uhum. Então, praticamente ali só houve consumo de carboidratos. Sim. Beleza? Sim. Aí uma pessoa que quer emagrecer, quer perder peso, quer perder massa gorda, perder gordura, que tipo de atividade física ela deve fazer por enquanto, analisando só essas figuras aí? Uma atividade de curta duração ou longa duração? Longa duração, Baixa para começar a duração. usar o lipídio, né? Isso. Com reserva de glicogênio ou com depressão de glicogênio? Com depressão. Depressão. Com depressão de glicogênio. Aí entra a parte de um nutricionista recomendar uma dieta com pouco carboidrato para que ele possa ter um armazenamento de glicogênio um pouco menor. Uhum. Tá? Alguma pergunta, gente? Não, por enquanto eu tô entendendo, pessoal. É mais fácil entender agora, né, do que no início da disciplina, né? Com certeza. Agora tá muito fácil. Aí agora tem o gráfico mostrando a dinâmica, né, em relação ao percentual de energia total para a realização dos exercícios. Então, conforme vai tendo a duração do exercício, vai aumentando o tempo de duração, os carboidratos vão deixando de participar da produção de energia e a gordura que vai assumindo, ó. Aqui ele está mostrando o percentual de energia, tá? Então aqui está sendo proporcional, beleza? Então o cara começa com carboidrato,
vai passando o tempo de duração do exercício, o carboidrato vai sumindo do músculo, né, que vai sendo consumido, claro, e a gordura é que vai substituindo o carboidrato na produção de energia. Então, se o Rafael ficasse mais ou menos 1 hora fazendo atividade física lá no laboratório, isso aqui aconteceria com ele, ó, o carboidrato ia diminuir e a gordura ia produzir maior parte quer dizer, ia começar a aumentar a produção de energia pela gordura, ia começar a diminuir a produção de energia pelo carboidrato, até que chegasse ao ponto em que a gordura superaria o carboidrato na produção de energia para o músculo. Entenderam esse gráfico também? Sim. Ele está mostrando a proporção mesmo, tá? As coisas acontecendo. Lembrando que aqui, mais ou menos em 2, 3 horas, a intensidade do exercício já começaria a cair. Porque aí já tem pouco carboidrato, está dependendo mais de gordura para a produção de energia. Tá? Então, aqui a intensidade do exercício já começaria a cair também. O rendimento do atleta já diminuiria. E aqui, de acordo com a intensidade. Então, a gente já viu que a duração, para perder peso, melhor é aumentar a duração do exercício, porque consome mais gordura. Né? E em relação à intensidade do exercício. É esse gráfico aqui da direita, ó. Então, a gente tem o glicogênio muscular, azul claro. A gente tem os triglicerídeos musculares, as gorduras que estão estocadas dentro das células musculares, de azul um pouco mais escuro. Esse lilás aí são os ácidos graxos, são as gorduras que estão no sangue. E o amarelo, o laranja, desculpa, a glicose que está no sangue. Então, quanto maior a intensidade, ó, 85% de VO2 max, de volume de oxigênio máximo, a gente tem aqui, ó, maior consumo, maior proporção, ó, de energia sendo liberada justamente pelo glicogênio que está armazenado no músculo. Exatamente o que a gente já viu nos outros gráficos, tá? Só que com uma outra leitura. Então, o glicogênio muscular é o principal responsável pela produção de energia em exercício de alta intensidade. Na intensidade moderada, já passa a ser, ó, as gorduras. O azul escuro é a gordura que está no músculo. E a gordura e o lilás é a gordura que está no sangue. Então, esses dois blocos aqui são gorduras. Então, numa atividade física moderada, em que ainda chega oxigênio suficiente no músculo, não vai ocorrer muita fermentação, vai ocorrer a respiração, podendo quebrar os lipídios, podendo quebrar as gorduras. Então, o glicogênio vai ser menos quebrado, tá? Do que as gorduras. Então, atividade física moderada. E na atividade física leve, de baixa intensidade, as gorduras ainda são as mais utilizadas, né? As gorduras que estão circulando no sangue, as gorduras que estão nas células musculares. O glicogênio é praticamente não utilizado, ó, não tem nada do azul claro na primeira coluna e muito pouco da glicose plasmática. Chega oxigênio com muita facilidade nas células musculares em atividade física de baixa intensidade, tá? Porém, gente, isso daqui, ó, é proporcional, tá? Quilocaloria por quilo por minuto. Então, a atividade leve está gastando muito gordura em relação ao carboidrato, mas é a atividade física moderada que gasta mais gordura do que a atividade física leve. Tá ok? Então, se o cara quer perder peso, ele tem que fazer exercício de longa duração ou curta duração? A gente viu nos outros slides. Para perder peso, tem que ser longa ou curta duração? Longa.
E a intensidade tem que ser leve, moderada ou intensa? Moderada. Moderado. Moderada. Isso aí. Se ele faz uma atividade física intensa, ele não está queimando a gordura em maior proporção. Ele está queimando o quê? O glicogênio. Tá? Então, para ter uma melhor resposta, seria exercício de longa duração e intensidade moderada. Esse gráfico aqui está mostrando a duração do exercício e aí aqui de novo, né, a proporção do glicogênio, gorduras, proteínas com as gorduras do sangue e a glicose do sangue, tá? Mostrando aí como se comporta os nutrientes. Entenderam, pessoal? Posso tocar? Tem alguma pergunta? Entendi. Rafa, Afonso? Tranquilo? Tranquilo. Show. E agora, o que acontece com o treino? Né? A pessoa treinada, a pessoa tendo aptidão naquele tipo de atividade física. Sem treinamento, os carboidratos são a principal fonte de energia. Depois, os triglicerídeos musculares, intramusculares, e depois os ácidos graxos, as gorduras que estão no sangue. Mas a grande parte aí da molécula fonte de energia é o glicogênio que está armazenado no músculo. Quando a pessoa já está fazendo treinamento, o que acontece? A proporção das gorduras, principalmente a gordura, né, intramuscular, gordura do músculo, é mais quebrada. Então, diminui a dependência do glicogênio. Ora, o que acontece então com a pessoa treinada? O músculo da pessoa treinada passa por adaptações que promovem uma melhor oxigenação das células. Então, passa a depender menos da fermentação láctica dos carboidratos e pode fazer a respiração celular consumindo a gordura. Que adaptações são essas? Bem, ao aumento da taxa de lipólise, o que é isso? É a quebra das gorduras no tecido adiposo caindo na corrente sanguínea. Então, aumenta a disponibilização de gordura no sangue para chegar até o músculo. Ocorre também o processo de angiossíntese. O que é isso? Produção de novos vasos sanguíneos nos músculos. A atividade física vai promover isso, né? E como o oxigênio é transportado pelas hemácias que estão no sangue, aumentando a quantidade, né, e o diâmetro dos vasos sanguíneos, a oxigenação no músculo melhora. Por isso que o treino vai trazer condições específicas para esse padrão aí de consumo de energia, se for o mesmo treino. Então, se o cara está treinando o braço, essas adaptações vão surgir nos membros superiores. Se o cara, de repente, começa a malhar perna, pronto, aí isso já volta ao maior consumo dos carboidratos, porque os músculos dos membros inferiores dele ainda não estão adaptados. Beleza? Então, essa adaptação não é generalista, é de acordo com o grupo muscular que você está trabalhando. Melhora o transporte de ácidos graxos na membrana das células musculares, então as células musculares podem usar melhor os ácidos graxos. Aumenta o tamanho e número de mitocôndrias, são as mitocôndrias que vão conseguir utilizar esse oxigênio que está chegando no músculo, potencializando a respiração celular, quebrando ainda mais gorduras para gerar ainda mais energia, tá? Então, tudo isso em resposta ao treino, melhorando a condição física do atleta. Aumenta a quantidade de enzimas envolvidas na degradação dos ácidos graxos, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, por aí vai. E
passa a ter uma integridade, né, das células. As células, com o treino, acabam sendo menos lesionadas, né? Aquelas microlesões não acontecem com tanta intensidade quando se está iniciando um treinamento, tá? Então, isso acaba também melhorando aí a condição da célula em fazer o metabolismo de gordura. Tá? Então, deem depois uma olhadinha nessas adaptações, tá? Que o treino pode promover, mudando aí, fazendo com que a gordura seja mais consumida em relação à pessoa não treinada. Aqui está mostrando o gráfico da ureia, né? A gente viu que a ureia é produto do metabolismo de proteínas, né? Da quebra de proteínas. Então, se a ureia aumenta no suor, significa que mais proteínas foram quebradas. Então, quando a gente está em repouso, a ureia fica normal, baixinha aqui, ó, no nosso suor. Conforme a gente faz o exercício, com reserva de carboidrato alta, olha o nível que chega a produção de ureia. Então, enquanto tem carboidrato disponível, a ureia fica aqui, no suor, tá? Lembrando que a ureia é produto da quebra de proteínas. Quando a gente está com uma depressão de carboidrato, com baixo carboidrato, baixo glicogênio, as proteínas são mais consumidas. Com isso, aumenta a concentração de ureia no suor, tá? Então, aí está mostrando que a ureia do suor pode indicar a condição metabólica aí do atleta. Quanto mais ureia, mais proteína está sendo consumida. E não é interessante para um atleta que quer ganhar massa muscular ter proteínas sendo quebradas, tá? Ter as suas proteínas quebradas. Contrário, ele tem que sintetizar proteínas e não quebrar proteínas para gerar energia. Ok? Então, essa foi a aula 1. Tem algum comentário para vocês fazerem? Querem tirar alguma dúvida? Professor, não entendi esse finalzinho aí. Da ureia? Vai ter uma outra aula que eu vou falar dela. Quer ver? Já vou até para vitaminas e minerais. Eu acho que não vai cair na final. Deixa eu dar uma conferida aqui. A aula 2. Acho que não vai cair. Carol, na aula de proteínas eu te falo um pouquinho melhor, que aí eu vou falar um pouco de forma diferente, de repente fica mais fácil assimilar, tá? Tá vitaminas, bom. minerais. Tem a hiponatremia nessa aula de vitaminas e sais minerais. Vocês se recordam da hiponatremia? Não? Hiponatremia é uma condição em que a gente fica bem hidratado, aumenta a ingestão de água, porém não aumenta a ingestão de sódio. A gente vai ingerindo água, sem repor o sódio. Então, acaba que a concentração de sódio dentro das células fica maior do que fora das células. E as células começam a ganhar água, compensando esse excesso de sódio. Para equilibrar, a água vai entrando dentro das células. E as células vão inchando. Vai tendo um edema celular. Esse edema celular vai causando também um edema no órgão inteiro, podendo ser grave no caso de um edema cerebral. Tá? Vai inchando as células do sistema nervoso central, do cérebro, do encéfalo, né? E acaba que a pessoa pode entrar em coma ou até mesmo a morte. Então, aí é importante, quando for fazer reposição hídrica, que reponha também os sais minerais. Daí o uso mais adequado de isotônicos na hidratação dos atletas enquanto estão competindo, né? Daí também uma das explicações possíveis para os desmaios de atletas depois de maratona só ingerindo água. Tá joia? Lembraram da hiponatremia? Hiponatremia é baixa de sódio no sangue.
Na verdade, a pessoa não vai perdendo muito sódio. Pode ser por perder sódio, mas também pode ser por beber muita água, porque aí diminui a concentração do sódio, dilui o sódio que está no sangue. Tá? Então, hiponatremia é baixa concentração de sódio no sangue, principalmente pela maior ingestão de água. Tá? A água é importante? Participa de várias reações bioquímicas, tá? Durante as contrações musculares. No entanto, não é só ela, né? A gente depende também do cálcio, do sódio, do potássio. Então, tem que fazer uma hidratação com isotônicos. Só isso que vai cair da aula 2, só hiponatremia. Aula 3. Metabolismo da glicose no músculo e no fígado. Bem, aí eu comecei a aula falando de anabolismo e catabolismo. Quem saberia me diferenciar catabolismo de anabolismo para mim? Podem falar aí. Anabolismo é quando cresce, né? Isso. E catabolismo é quando quebra. Quebra? Exatamente. Então, o anabolismo é o processo que a gente vai criar moléculas. E o catabolismo é a etapa do metabolismo que a gente vai quebrar moléculas. O anabolismo, ele consome ATP, consome energia. E o catabolismo é o contrário, ele gera energia. Tá? Então, o anabolismo requer energia que o catabolismo libera. Então, eu preciso quebrar alguma molécula para gerar energia para eu formar novas células musculares, novas fibras musculares. De onde vem esse catabolismo? Vem de moléculas de carboidratos e de lipídios, principalmente, como nós vimos naqueles gráficos. Então, precisa quebrar carboidratos ou lipídios para fornecer energia para que o anabolismo possa acontecer. E aí, Oi? Oi? Foi televisão, eu acho, de alguém. Ah, tá. Foi mal, professor, foi aqui. Não, tranquilo. Entenderam, então? Tem que ter o catabolismo para o anabolismo acontecer. Aí nós vimos as vias metabólicas da glicose. Nós vimos vias catabólicas, de quebra, e vimos vias anabólicas, de síntese da glicose. Catabólicas é a quebra da glicose, chama glicólise, e em contrapartida, quando as células do fígado, só o fígado produz uma nova molécula de glicose, é chamada de gliconeogênese. Então, formar uma nova glicose chama-se gliconeogênese. É um processo anabólico. E a gente ainda tem o processo anabólico de juntar as moléculas de glicose nas células musculares e no fígado na forma de glicogênio. Isso a gente chama de glicogênese. Comparado, o contrário da glicogênese seria a glicogenólise, quando esse glicogênio estocado é quebrado. Então, numa atividade física, a gente não está formando o glicogênio, a gente está degradando o glicogênio. Nós estamos fazendo a glicogenólise para que a glicólise aconteça e dê energia para o músculo trabalhar. Quando nós nos alimentamos, estamos em repouso, com baixa atividade física, de baixa intensidade, né, ou em repouso mesmo, depois de nos alimentarmos, ocorre o processo de síntese do glicogênio, porque nós ingerimos glicose, e ela fica armazenada na forma de glicogênio, tanto no músculo quanto no fígado. Guardem essas palavrinhas aí, tá, gente? Aí a glicólise, ela pode ser anaeróbica ou aeróbica. Quando ela está em anaerobiose, falta de oxigênio, que é o que acontece com o músculo em alta intensidade de atividade física,
vai ocorrer a fermentação láctica. A glicose ela é quebrada em duas moléculas de piruvato. Ó, a glicólise ela é quebrada em duas moléculas de piruvato, e se tiver em condição anaeróbica, falta de oxigênio, esse piruvato vai ser transformado em lactato, na fermentação láctica. Existe também a fermentação alcoólica, mas as nossas células musculares, as nossas hemácias, elas não conseguem fazer fermentação alcoólica, elas só fazem fermentação láctica, tá? Então, no músculo em alta intensidade de atividade física, vai ocorrer a fermentação láctica, porque não está chegando oxigênio suficiente para que as células respirem e possam quebrar a glicose e os lipídios de outra forma. Tá? Então, vai ser o lactato. Porém, quando está na presença de oxigênio, quando o oxigênio chega nas células musculares, em atividade física leve ou moderada, essas moléculas de piruvato vão ser transformadas em acetilcoenzima A, que vai entrar no ciclo de Krebs, vai formar NADH, que vai para a cadeia transportadora de elétrons, e vai gerar ATP na fosforilação oxidativa. Então, aqui vai ocorrer a respiração celular. Lembrando que a respiração celular produz 16 vezes mais ATPs do que a fermentação. Então, do ponto de vista energético, é mais vantagem respirar, a célula fazer a respiração, do que fazer a fermentação. Porém, o músculo está fazendo atividade física, né? Se dependesse do oxigênio, as células não iam ter energia. Então, nesse caso, a fermentação láctica é muito importante, mesmo liberando pouca energia, é uma energia que o músculo está precisando para realizar aquela atividade. A gente já pode até chamar a atenção aqui para a enzima da fermentação láctica, que é a lactato desidrogenase, lembra? Quando ela está aumentada, pode significar que houve rompimento das células musculares e aqui é a lactato desidrogenase. Pode indicar que houve rompimento das células musculares na prática da atividade física. Ou seja, as microlesões, né? Aí extravasa essa enzima na corrente sanguínea. Já estou fazendo o link com o conteúdo da P2. Aula 3. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar da aula 3. Então, se for em anaerobiose, em atividade física intensa, o que vai acontecer? Respiração ou fermentação? Se for em atividade física intensa, o que vai acontecer? Respiração ou fermentação? Intensa, vai acontecer fermentação? Fermentação, porque está chegando pouco oxigênio, né? Se for atividade física leve ou moderada? Respiração. Respiração vai acontecer mais que a fermentação. Beleza, perfeito. Tá, esse quadrinho aí mostra tudo isso aí resumido. Não entendi agora. Não, esse quadro aqui era só para resumir aqui tudo que eu já falei, ó. Não, entendi, mas intenso é fermentação. O outro é leve e moderada? Isso, leve e moderada é respiração. Aham. Tá? Porque tem oxigênio ainda disponível.
a demanda ainda é suprida. Bem, e a gliconeogênese? A síntese de glicogênio, ela ocorre tanto no fígado quanto no músculo. Porém, o glicogênio do fígado, ele é estocado para os momentos de jejum prolongado, ou melhor, de jejum de curta duração. Aquele jejum da fase noturna. Enquanto a gente dorme, a gente não está comendo, fica em jejum. Então, aquele glicogênio do fígado vai servir para repor a glicose na corrente sanguínea. Então, a glicose que é armazenada no fígado serve para o corpo inteiro. Já a glicose que é armazenada no músculo não sai do músculo. Só é usada pela própria célula que armazenou a glicose. Tá? Então, tem essa diferença funcional. Por que isso? Porque nas células hepáticas tem uma enzima que chama glicose 6-fosfatase, que deixa a glicose sem fosfato, deixa a glicose livre. E ela consegue sair da célula. Nas células musculares não tem essa enzima glicose 6-fosfatase. Então fica sempre a glicose com a forma glicose 6-fosfato, assim que ela é liberada do glicogênio. Glicose 6-fosfato não consegue sair da célula, então fica retida dentro da célula muscular. Não precisa saber esse detalhe para a prova não, mas vocês precisam saber que o glicogênio do fígado serve para os momentos de jejum, compensando a glicemia. Então, vai mantendo a concentração de glicose no sangue dentro da normalidade nos momentos de jejum. Já o glicogênio do músculo serve apenas para o músculo realizar suas atividades, suas contrações, ok? Então, não serve para todo o corpo, somente para a célula que o armazenou. Entenderam isso? Sim. Aí tem, ó, ciclo de Core, ciclo da alanina. Core é um casal que descobriu esse ciclo. Então, ciclo de Core é produzir glicose no fígado, ó. Produzir glicose no fígado a partir do lactato que foi produzido lá no músculo, ó. Então, no músculo, em anaerobiose, o lactato foi produzido na fermentação láctica, caiu na corrente sanguínea, chegou no fígado e lá no fígado o lactato foi usado para formar outra glicose, gliconeogênese. Só o fígado faz a gliconeogênese. No músculo, aí essa glicose, gente, que o fígado produziu, cai na corrente sanguínea e vai para o músculo de novo, vai para qualquer outro órgão, tá? E o da alanina? O da alanina é um aminoácido. Então, depois a gente vai ver melhor na aula das proteínas. Mas a alanina, produzida no músculo, ela chega no fígado e lá ela é transformada em piruvato. Ó, a alanina é produzida no músculo, no metabolismo de proteínas. Chega no fígado, a alanina é transformada em piruvato, que vai ser usado para formar uma nova molécula de glicose, ainda no fígado. A glicose cai na corrente sanguínea e pode chegar ao músculo novamente. É também gliconeogênese, síntese de glicose, ó. Então, a glicose pode ser sintetizada a partir do lactato, a partir da alanina, né? Aminoácidos. Glicogenólise não vai cair nada, só a quebra do glicogênio. Beleza. Síntese do glicogênio. Também não precisam estudar isso para final. Pronto, acabou a aula 3. Aula 4.
Aula 4 é metabolismo dos lipídios. O metabolismo dos lipídios depende do oxigênio, né? Então, vai ser só em atividade física aeróbica, que a gente vai ter um consumo maior dos ácidos graxos, da gordura. Então, não vai ser fermentado, ele precisa, então, passar pela respiração. Ocorre nas mitocôndrias, depende então das mitocôndrias para ocorrer o processo. Vocês vão precisar se lembrar aqui da oxidação completa do ácido graxo, mostrando que a cada 2 carbonos forma-se molécula de acetilcoenzima A, um NADH e um FADH2 são produzidos em cada quebra. Lembram disso? E depois vocês precisam calcular. Vocês lembram como faz o cálculo? Não. Sim. Deixa eu ver se eu tenho habilidade motora para fazer alguma coisa aqui para vocês. E agora que são elas. Onde é que fica o quadro aqui? Sales. Eu vou tentar fazer aqui em PDF mesmo. Gente, eu não estou conseguindo botar a aula de volta lá. Eu vou minimizar isso aqui. Pronto. Então é assim, ó. Um ácido graxo com 8 carbonos. Isso aqui tudo é carbono, tá, gente? É letra C. Carbono. Então, são 8 carbonos formando esse ácido graxo. A cada 2 carbonos, a molécula vai sendo quebrada. A molécula de 2 carbonos que sai é uma molécula de acetil coenzima A. Acetilcoenzima A. Então, essa molécula aqui é acetilcoenzima A. Nessa quebra, forma-se um NADH e um FADH2 para cada quebra. E um FADH2.
e um FADH2. Então, temos aí um acetilcoenzima A, um NADH, um FADH2. E o que restou da molécula com 6 carbonos? Essa molécula de 6 carbonos também é um ácido graxo ainda e vai ser quebrado mais uma vez. De novo, de 2 carbonos, tá? Essa molécula de 2 carbonos é mais um acetilcoenzima A e essa quebra aqui vai gerar mais um NADH e mais um FADH2. Sobrou ainda uma molécula de 4 carbonos, que vai ser quebrada novamente. Essa quebra vai gerar uma molécula de acetilcoenzima A e outra molécula de acetilcoenzima A. Na última quebra, já sobra duas moléculas de acetilcoenzima A. E vai formar mais um NADH e mais um FADH2 nessa quebra aqui. Então, quantas moléculas de acetilcoenzima A ficaram? Foram formadas 4. A metade do número de carbonos. Quantos NADH e FADH2? Um nessa quebra, outro nessa quebra, outro nessa quebra. 3 NADH. Quantos FADH2? Um nessa quebra, outro nessa quebra, outro nessa quebra. Cada quebra dessa a gente chama de beta-oxidação. Então, 3 FADH2 também. Bem, cada acetilcoenzima A, a gente vai considerar que vai para o ciclo de Krebs, gerando energia suficiente para a cadeia transportadora de elétrons, e a caneta está falhando. E cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa, que é onde o ATP vai ser produzido. Vocês têm que saber que cada volta no ciclo de Krebs, na CTE e fosforilação oxidativa, gera 10 ATPs, tá? Eita lasqueira. 10 ATPs. Cada ciclo de Krebs, CTE, fosforilação oxidativa, vai gerar 10 ATPs. Quantos acetilcoenzimas foram formados? 4. 4. Então, 4 acetilcoenzimas vão passar por todos esses processos. Cada processo desse gera 10 ATPs, eu vou multiplicar por 4, porque são 4 vezes que esse processo vai acontecer. São 4 acetilcoenzimas A. Vão dar, então, 40 ATPs. ATPs. Ainda tem os ATPs do NADH e FADH2. Cada NADH gera 2,5 ATP. E cada FAD gera 1,5 ATP. Então, do NAD vão ser 7,5 ATP, não é isso? 3 vezes 2,5? 7,5. Oh, meu Deus, a caneta falha. 7,5 e depois 4,5. E o FADH2, isso, 4,5. Aí é só somar tudo. 7,5 mais 4,5 dá 12. Mais 40, 52 ATPs. A gente só precisa considerar que para iniciar o processo de beta-oxidação, são gastos 2 ATPs. Tá? Então, a gente, no final, desconta 2. Então, quantos que vão ser produzidos? O saldo, 50 ATPs.
Não consigo descer a barra aqui. Está no último pedacinho. 52 menos 2. Tá? Sempre tem que subtrair 2 ATPs do final do processo. Menos 2. Vai dar 50 ATPs. Beleza? E isso considerando um ácido graxo de 8 carbonos. Isso vai mudar de acordo com o número de carbonos do ácido graxo. Vai cair uma questãozinha dessa na prova, hein? Moleza. Tá? Acabou isso aí. Agora, aula 5. De proteínas. Aí, Carol, aquela parte que você ficou com dúvida da ureia, tá? Aham. As proteínas, né? As proteínas, elas são formadas por aminoácidos. E não é ideal que a gente quebre as proteínas do nosso corpo para gerar energia. As proteínas têm funções muito mais importantes do que produção de energia. Elas funcionam como enzimas, elas compõem nossas fibras musculares, né? Estão presentes nas nossas membranas celulares, fazendo o controle do que entra e o que sai das células, são transformadas em hormônios. Então, tem muitas funções mais importantes das proteínas do que produzir energia. Então, em quais situações os aminoácidos podem ser quebrados, né? As proteínas podem ser utilizadas como fonte, podem ser quebradas. A primeira que eu coloquei aqui para vocês é o turnover, renovação de aminoácidos. Então, renovação de proteínas. Então, eu tenho uma proteína que já está desgastada, já não está mais realizando sua função. Eu faço a digestão dessa proteína, libero os aminoácidos dela e uso esses aminoácidos para formar uma nova proteína, uma proteína renovada. Pode ser uma proteína exatamente idêntica à que foi quebrada ou uma outra proteína qualquer que a célula esteja produzindo, tá? Então, as proteínas são quebradas nessas renovações. Na prática de atividade física, quantas proteínas são rompidas nas fibras musculares, né? E os aminoácidos delas vão ser utilizados para a produção de novas proteínas para compor uma nova massa muscular, né? Isso também é um processo de renovação de proteínas. Outra situação, quando os aminoácidos excedem a necessidade do organismo para a síntese proteica, ou seja, eu estou malhando, estou fazendo atividade física, estou tomando lá whey protein, né? Mas a minha ingestão de whey protein está superando a quantidade de proteínas que meu organismo precisa para fazer a síntese de proteína. Então, está sobrando aminoácido. Aí o meu organismo, minhas células vão usar esse excesso de aminoácidos do whey protein que eu estou tomando para gerar energia. E eu posso estocar essa energia até como gordura. Então, quem faz uso de whey protein de forma não proporcional, né, com excesso em relação à atividade física que desempenha, pode engordar ao invés de ganhar massa magra. Eu sou sedentário, eu vou tomar whey protein, porque me falaram que o whey protein faz meu músculo crescer. Faz se você malhar. Vai colaborar se você malhar. Se você não malhar, aquele excesso de proteína que você está consumindo vai ser transformado em gordura e você vai estocar. Tá? E o terceiro aí é quando as proteínas não são mais usadas como combustível, né? Ou melhor, quando as proteínas são usadas como combustível, porque os carboidratos e as gorduras já não estão mais tão disponíveis. Como a gente viu lá no gráfico da aula 1, quando a gente está com depleção de carboidratos, realmente, né, aumenta a quantidade e o uso de proteínas como fonte energética. Esse 2 aqui, gente, também tem explicação no churrasco, tá? Eu consumindo muita carne no churrasco, eu estou consumindo mais proteína do que eu vou usar na síntese proteica e eu vou usar para gerar energia. Esse excesso. Entenderam as situações, então? Isso é de boa, né? Não é tão complicado. Dá para você, fazendo a leitura, pegar.
Agora, a gente tem que ver que os aminoácidos, eles passam por dois tipos de reações químicas para eles serem degradados: a transaminação e a desaminação. A desaminação é muito simples. Simplesmente os aminoácidos perdem o grupamento amino, que é o nitrogênio ligado ao hidrogênio, tá? O NH3, NH2, esses são grupamentos amino. Para que o aminoácido seja degradado e gere energia, ele precisa perder esse grupamento amino. Ele pode perder de duas formas. A desaminação é a forma mais simples. Simplesmente esse grupamento amino é eliminado da molécula e ela se transforma num alfa-cetoácido lá do ciclo de Krebs, que pode gerar energia. O outro processo é a transaminação, que é uma enzima, né? Todas as reações são enzimas, mas uma enzima transferase, que a gente já viu muito, a alanina-aminotransferase, que foi conteúdo da P2. O que essas proteínas fazem? Elas transferem o grupamento amino de um aminoácido. Tá aqui embaixo, desculpa. Sentido da seta, ó. Pega aqui um grupamento amino de um aminoácido e transfere para um alfa-cetoácido, o alfa-cetoglutarato no caso aí. O aminoácido que perde o grupamento amino se transforma no alfa-cetoácido que vai para o ciclo de Krebs, e o alfa-cetoácido que ganhou o grupamento amino se transforma num outro aminoácido, o glutamato. O glutamato cai na corrente sanguínea, e chega no fígado. Chegou no fígado, o glutamato perde o grupamento amino de novo, uma outra aminotransferase está lá presente no fígado, pode ser inclusive a alanina-aminotransferase também, tem ela no fígado e tem ela no músculo. E o glutamato o grupamento amino é eliminado no fígado, sai dessa molécula do glutamato no fígado. Por que isso é importante acontecer, gente? Porque o grupamento amino é tóxico, é amônia, não pode circular no sangue. Então, ele circula no sangue nesse transportador aqui, ó, glutamato. É o glutamato que tira ele lá do músculo, leva para o sangue e chega no fígado. No fígado, esse grupamento amino é eliminado do glutamato. Aí, beleza, está dentro do fígado, não está circulando no sangue. Guarda essa informação aí, Carol. Ó, o grupamento amino chegou no fígado. Bem, existe uma outra forma de transporte de grupamento amino, que é transformar o glutamato em glutamina. Como que ocorre essa transformação? O glutamato ganha mais um grupamento amino. Então, reparem que a glutamina tem 1 e 2 grupamentos amino, enquanto o glutamato tem um só. Então, quando o glutamato é transformado em glutamina, o transporte de amônia fica melhor, porque com uma molécula de carbonos, a glutamina, né, faz transporte de duas amônias, enquanto o glutamato faz transporte de uma só. A glutamina vai chegar no fígado, vai liberar esses grupamentos amino também no fígado. Então, tanto o glutamato quanto a glutamina aqui estão fazendo transporte de grupamento amino, de amônia, até o fígado. Então, qual é a importância do glutamato e da glutamina? Transportar grupamentos amino, amônia, né, do músculo até o fígado. Beleza? Ok? Nos diferentes tecidos, ó. Nos diferentes tecidos, glutamato e glutamina vão fazendo esses transportes para deixar a amônia lá no fígado. E no músculo? No músculo, além dele poder contar também com essas modificações, no músculo ocorre o transporte principalmente a partir da alanina. Então, aquele glutamato que é produzido no músculo, ainda no músculo se transforma em alanina.
A alanina, sim, vai para a corrente sanguínea, e lá no fígado, a alanina se transforma em glutamato de novo, liberando o grupamento amino, a amônia, e piruvato. O piruvato vai para formar uma nova glicose no fígado, e o grupamento amino vai para o ciclo da ureia. Bem, então a alanina é uma forma muito eficiente de transporte de amônia do músculo para o fígado, porque ao mesmo tempo ela transporta o piruvato, que vai dar origem à nova molécula de glicose, e a amônia, tá? Então no músculo tem transporte também pela alanina. Qual a vantagem, qual a importância do glutamato? Transportar grupamento amino, amônia, no sangue até o fígado. Função da glutamina: a mesma do glutamato, transportar amônia no sangue até o fígado, porém a glutamina é mais eficiente porque ela transporta o dobro de amônia que o glutamato. E a alanina? Também transportar grupamentos amino, amônia, né? Porém, das células musculares para o fígado. O que tem de importante nisso? Ela cede tanto piruvato para formar nova glicose, quanto amônia para o ciclo da ureia. Por que a amônia tem que chegar no fígado? Porque é lá que ela é transformada em ureia. Então, reparem que o grupamento amino, a amônia, saiu dos aminoácidos. E os aminoácidos não formam proteínas, então as proteínas foram quebradas em aminoácidos que perderam suas amônias, né? E foram quebrados. Essas amônias vão para o ciclo da ureia, produzindo ureia. Quanto mais ureia tiver, significa que mais proteínas foram quebradas. Carol, conseguiu entender? Quanto mais ureia produzir, significa que mais aminoácidos, mais proteínas foram quebradas para produzir energia. Conseguiu, Carol? Professor, minha internet travou aqui. Voltou agora. Então, ó, a ureia, ela é sintetizada, ela é formada a partir da amônia que chega no fígado. E essa amônia vem de onde? Essa amônia vem das proteínas que foram quebradas no músculo, das proteínas que foram quebradas nas outras células para a produção de energia. Então, quanto mais ureia tiver, mais proteínas foram quebradas. E isso não é bom para quem está querendo ganhar massa muscular. Quem está querendo ganhar massa muscular tem que impedir a quebra de proteínas, porque elas vão ser usadas e tem que concentrar energia para formar proteínas. Então, aqui está aquele mesmo gráfico da aula 1. Tá, Carol? Em repouso, quase não tem ureia sendo produzida, porque a gente não está precisando quebrar proteínas para gerar energia. Quando tem carboidratos ainda nas células musculares, alguma proteína pode estar sendo quebrada. Então, vai aumentar ali a produção de ureia no suor, vai aumentar a produção de ureia e ela vai aparecer no suor, com maior concentração, mesmo tendo ainda carboidrato dentro das células. Agora, quando não tem carboidrato dentro das células musculares, muita proteína é degradada. Com isso, muita amônia chega no fígado, produzindo muita ureia, o que não é bom para quem quer ganhar massa muscular. Entendeu, Carol? Quanto mais ureia produzida, mais proteína foi quebrada. Então, quanto mais ureia tem, mais proteínas foram quebradas. E quando não tem muita ureia, né? Uhum. E quando não tem muita ureia, o quê? Quando não tem muita ureia, ou está em repouso, ou está em atividade física, porém com reserva de carboidrato. Ainda tem glicogênio. Sim, entendi. Entendeu? Porque aí quando tem glicogênio, é aquele gráfico que a gente viu lá no início. A proteína praticamente não é consumida.
Então, aí vocês têm que saber a importância da alanina, do glutamato e da glutamina. Essa aula vai ficar gravada, tá, gente? Quem não está anotando, depois pode pegar e reprisar essa aula e ir anotando tudo que eu estou falando aí. Vai precisar saber o glutamato, glutamina e alanina. A importância deles aí no transporte da amônia. Ah, faltou eu dizer por que a amônia tem que ser eliminada na forma de ureia, né? A amônia é a forma mais tóxica de liberação desses grupamentos amino. A ureia tem uma toxicidade menor que a amônia. Então, quando a ureia está circulando no nosso sangue, até ser eliminada pelos rins, ela não é tão tóxica quanto a amônia. Beleza? Por isso que é importante o ciclo da ureia, para poder circular no sangue com menos toxicidade. Aula 8. Aí a aula 8 já é da P2, né? Acho que esse conteúdo está bem fresco na cabecinha de vocês. Aí eu vou deixar para vocês perguntarem o que vocês têm de mais dúvida aí nessa aula. Como que o exercício físico reduz a glicemia, né? Ajuda a glicemia. Então, sobre a diabetes eu entendi legal. Mas eu acho que eu não entendi muito, foi aquele negócio de glúten e CPK, né? CPK que fala? A MPK. Então, isso daí que eu não entendi muito bem. Ah, então tá. Então vamos lá, ó. Os glúteos são só transportadores, gente, tá dando 2 cliques aqui sem querer. Os glúteos são transportadores de glicose, tá? E eles só transportam glicose de dentro, de fora para dentro da célula. GLUT1 está sempre presente nas nossas células, Carol. Está sempre presente. Porém, as células musculares e as células adiposas, elas podem contar também com o GLUT4, que é um outro tipo de transportador também de glicose, tá? O GLUT1 está sempre presente ali fazendo o transporte, mandando glicose para dentro da célula muscular e da célula adiposa, para que possa usar como fonte de energia lá. O GLUT4 ele fica dentro da célula, no citoplasma. Ele só vai para a membrana plasmática depois que a insulina é liberada e se liga a um receptor na célula muscular ou na célula adiposa. Quando a insulina se liga a esse receptor, o GLUT4 vai para a membrana plasmática. E o músculo ganha mais uma forma de transportar a glicose que estava fora para dentro do músculo. Isso faz a glicemia baixar, né? Porque a célula muscular vai receber aquela glicose que está circulando no sangue. Outra forma desse GLUT4 subir para a membrana é a partir do exercício físico, que libera AMPK, cálcio, espécies reativas de oxigênio, óxido nítrico, fatores ali da atividade física que também vão fazer com que o GLUT4 vá para a membrana plasmática, independente se tem insulina circulando ou não. Tá? Então, se tem insulina circulando, o GLUT4 aparece e o músculo absorve a glicose. Se está fazendo exercício, mais GLUT4 vai para a membrana, tá? Favorecendo ainda mais essa captação de glicose. Se a pessoa for diabética tipo 1, ela não produz insulina. Praticamente nula a produção de insulina. Desculpa, gente, insulina é a bolinha amarela aqui. Não produz insulina. Se não produz insulina, não vai ter GLUT4 subindo para a membrana, porque ela depende de insulina para fazer isso. Porém, as células musculares estão em atividade física, podem fazer isso. Então, quem é diabético tipo 1, não produz insulina e faz atividade física, pode ter a glicemia normal, a hiperglicemia reduzida, por conta do exercício, fazer com que o GLUT4 vá para a membrana plasmática e capte a glicose também, que está lá fora da célula. Então, fazer exercício... Oi?
O GLUT1 ele é independente de insulina, certo? Isso, independente de insulina. Ele não depende de insulina. Está sempre presente. A insulina só vai interferir no GLUT4. Então, as pessoas com diabetes tipo 1, eles têm o GLUT1, certo? Tem o Aí, GLUT1. Aí, no caso da captação da glicose, é usado só o GLUT1. Só o GLUT1. O que não é eficiente, né? Para captar toda a glicose ali que a célula muscular requer. E acaba sobrando glicose na corrente sanguínea. Tá? E o diabético tipo 2? O diabético tipo 2 produz insulina ou produz uma quantidade menor de insulina, mas pode ter um problema no receptor da insulina. Se tiver um problema no receptor, mesmo tendo insulina, a célula não vai conseguir mandar o GLUT4 lá para a membrana. Ou pode ter um problema nessa cascata de eventos que está omitida aqui na figura, está bem simplório, mas aqui dentro da célula tem um monte de reações químicas induzidas pela insulina. Se tiver algum problema nessas reações químicas, também não vai subir o GLUT4. Ou pode ainda ter um problema no próprio GLUT4. Mesmo o GLUT4 chegando à membrana, ele pode não ser capaz de captar essa glicose, um problema genético, tá? Isso aí são características que podem ter aí um paciente diabético tipo 2. A obesidade causa resistência insulínica por bloquear a ação dessas reações químicas aqui, ó. Então, quando a pessoa fica obesa, essas reações químicas que ocorrem nesses processos são bloqueadas pela resposta inflamatória da obesidade. Fazer atividade física, o que acontece com a atividade física no obeso? Então, o obeso tende a ter diabetes tipo 2, né? Porque bloqueia isso aqui. O exercício físico tira esses bloqueadores que a obesidade trouxe. Se a obesidade estava bloqueando isso aqui de acontecer, o exercício físico tira esses bloqueadores e agora o GLUT4 pode chegar à membrana plasmática. Então, o exercício físico também reduz a diabetes tipo 2, né? Reduz a hiperglicemia de diabéticos tipo 2 com a obesidade. A a alanina-aminotransferase, LDH, não vai dar tempo de eu revisar agora, tá? Já vou ter que sair da sala aqui. São 10h13. Mas vocês têm isso anotado, né? Vocês fizeram um resuminho, tá? E tá bem fresco na cabeça de vocês, né? Não vai ser mais fácil vocês assimilarem isso. Infelizmente não vai dar tempo, tá, gente? Vou ter que encerrar aqui. Mas vai ficar gravado, eu vou postar, tá gravando, eu vou postar lá no AVA. Tá bom? Tá bom. Gente, boa noite, professor. Deus, boa noite, bons estudos aí, tá? Espero vocês semana que vem. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.